Muito bem, contextualizando para você, sexta-feira chegou. Eu não estou sozinha no estúdio, minha parceira já está comigo, colunista do Metrópolis e minha parceira do Contexto, Andresa Matais. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que sobreviveu essa semana e está aqui com a gente hoje. Passamos ontem a tarde toda, de 2 da tarde às 9 da noite, assistindo o julgamento, o último dia de votação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aos réus da trama do golpe. Ontem também foi definida a dosimetria da pena. A gente entendia que isso seria levado para sexta-feira, para hoje, mas o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, entendeu que seria melhor já pautar e já determinar a dosimetria de todos os réus ali mesmo. Então, ontem foram ouvidos os votos da ministra Carmen Lúcia e também do presidente, o ministro Cristiano Zanin. O placar ficou 4-1, então o único que foi contraditório ali ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi divergente, foi o ministro Luiz Fux, que não condenou o Jair Bolsonaro, né, livrou o Jair Bolsonaro de todos os crimes, então placar 4-1, com uma dosimetria, para Jair Bolsonaro de mais de 27 anos de prisão. Para quem estava esperando a dosimetria da pena de Mauro Cid, que foi o delator de toda a trama golpista, ele foi o que se deu melhor. 2 anos de prisão em regime aberto, ou seja, vai poder viver a vida aí normalmente, claro, sem a sua patente, sem o respeito de não ser mais um militar. O ministro Alexandre de Moraes transferiu essa responsabilidade para o Superior Tribunal Militar, para o STM, para que o próprio STM, conforme prevê a Constituição, destitua os militares das suas patentes, das suas funções, dos seus cargos e também dos seus méritos. Andresa, agora vamos para o próximo passo. O próximo passo agora, a única solução, além dos embargos que a defesa pode apresentar lá no STF depois da entrega do acórdão, da publicação do acórdão do STF, defesa apresenta os embargos de declaração que não mudam muita coisa, não muda muito o cenário. Solução para a direita, solução para o PL, é o projeto de lei, o PL, da anistia. Em que pé que está esse assunto dentro do Congresso? Pois é, Neila, esses embargos de declaração, na verdade, é só o tempo do Bolsonaro arrumar a malinha dele, né? Para poder ir para o presídio, onde ele vai cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que são 24 anos, né? Dos 27 em regime fechado. Me corrijam aí se eu errei aqui o cálculo. Mas o que se espera é, como o Bolsonaro tem uma saúde debilitada, é que logo logo ele vai cumprir essa pena na prisão domiciliar. Com relação aos próximos passos, a gente tem um Congresso dominado pelo Centrão, que tem maioria ali de votos tanto na Câmara quanto no Senado, e o Centrão já decidiu que não pode colocar a pauta do governo antes da pauta da oposição, que é a pauta da anistia. A oposição não vai abrir mão da votação da anistia. E o Centrão está dentro dessa oposição aí, embora tenha cargos ali no governo ou galera apegada a cargo, né? Porque eles criticam o governo, dizem que vão entregar esse cargo. Já teve ameaça de expulsão de partido se não entregar o cargo, mas eles continuam, todo mundo lá, preso ali na cadeira, ninguém entrega o cargo. Essa é a política brasileira. Então, tem todo um acordo. Ou o governo, ou o presidente da Câmara e do Senado colocam essa agenda da anistia para votar, ou nada mais vai ser aprovado no Congresso. Essa é a ameaça de hoje, porque eles dizem que não tem como, né? A gente vai então priorizar a pauta do governo e não a nossa agenda, e a nossa agenda no número 1 é a anistia. O governo está desesperado, que quer votar matérias para entregar no ano eleitoral de 2026. O governo não tem nada muito para mostrar. O presidente Lula passou os últimos 2 anos e meio plantando coisa ali no Palácio da Alvorada. Toda semana ele planta alguma coisinha, mas plantar para o país mesmo não plantou nada. Então agora está correndo atrás do prejuízo, Neila, e vai tentar aprovar o imposto de renda, né, a isenção do imposto de renda até R$5.000, que é uma medida que a Fazenda nem queria, porque não tem dinheiro para pagar essa conta, né, que é importante, mas nesse momento é eleitoreiro. Você está controlando os gastos públicos e ao mesmo tempo você querer dar isenção de imposto de renda, não fecha, né,
esse raciocínio. Mas isso está lá no Congresso, para o governo é importante eleitoralmente, e só que o Centrão, que tem os votos, já disse: não vou votar. Então é muito provável que o presidente da Câmara, o Hugo Motta, coloque em votação esse texto da anistia, que até agora também ninguém sabe, ninguém viu, não se apresentou esse texto, para poder enfrentar de vez essa questão. E aí quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal, que não deveria, mas certamente vai ser acionado e vai julgar se é constitucional ou não anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua tropa ali, que ontem foram todos condenados, além do pessoal que está preso ali no 8 de janeiro. Como eu digo que não deveria o Supremo tratar desse assunto, Neila, porque é uma intromissão do Supremo em decisões do Congresso. Mas isso a gente vê que está acontecendo cotidianamente, o Supremo revertendo decisões tomadas pelo Legislativo, o que joga muita gente dentro do Congresso, Neila, contra o Supremo. Mesmo quem não tem nada a ver com essa pauta bolsonarista, não está muito preocupado com isso, fica incomodado com o fato do Supremo reverter decisões ali que o Congresso tem tomado. Lembrando que no Congresso, Neila, já tem uma análise da constitucionalidade das matérias que são votadas. Isso passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, ali é o primeiro filtro do Congresso para saber se a matéria ou não ou não é constitucional. Somente depois esses projetos avançam para votação no plenário. Então, nesse momento, o placar está assim. O governo ganhou ali no Supremo, porque para o governo interessava a condenação do Jair Bolsonaro, além de tudo que ocorreu no país, né, com uma tentativa de golpe, e também para tirar o Bolsonaro do jogo político, porque o Bolsonaro é um nome forte da direita e vai incomodar muito numa eleição presidencial a presença dele. Agora o governo vai ter que decidir, ou deixa o Congresso avançar nessa agenda, ou não vai ter mais agenda nenhuma daqui pelo menos para o final do ano. O governo quer aprovar essa questão da isenção do imposto de renda até R$5.000, lembrando que o relator dessa proposta é o ex-presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, um deputado com muita influência ainda. Essa proposta precisa de um contrapeso, né, Andresa? Precisa de uma outra repercussão, que é quem é que vai pagar essa falta desse imposto que não será pago, né? Então uma parcela da população vai deixar de pagar o imposto de renda, quem ganha até R$5.000, e tem uma proposta aí até que quem ganha 7 mil e pouco. Da onde vai surgir esse dinheiro? Então o governo pensou em taxar os super ricos. Essa proposta também não passa pela ala bolsonarista, pela ala de direita e nem pelo Centrão lá no Congresso Nacional. Então ainda existe essa discussão. Esse projeto não passou também por isso, porque a Constituição prevê que precisa haver um contrapeso, né? De onde vai sair esse dinheiro? Estão tirando o dinheiro do cofre público? Estão tirando o dinheiro de uma arrecadação prevista? De onde vem, então, essa contrapartida? Não existe contrapartida, não tem como aprovar essa proposta no Congresso. Então, existe esse problema número 1. O problema número 2, que a oposição já disse que vai obstruir a pauta, que seja ela qual for governista, enquanto o PL da anistia não for aprovado. O governo também quer pautar a questão da redução da energia elétrica. Como a Andresa bem explicou, são pautas eleitoreiras. O presidente Lula precisa apresentar alguma coisa, porque nem o PAC, que é um projeto mais importante do governo do presidente Lula em todos os outros mandatos, não teve sucesso nesse ano, nesse último mandato, nesse último Lula 3. Então o presidente precisa apresentar alguma coisa. Ele agora veio com a história do Brasil soberano, Brasil, né, acima de tudo. E precisa aprovar essas duas propostas aí, propostas eleitoreiras que a oposição promete obstruir caso o PL da anistia não seja pautado. Na terça-feira que vem vai haver reunião de líderes. A promessa é que essa reunião seja para determinar como vai ser a pauta do PL da anistia e para conversar também, de acordo com os líderes da direita, como será mantido o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. O PL quer que esse mandato seja mantido, mesmo, Andresa, a gente sabendo que o Eduardo pode se tornar inelegível muito em breve por conta do inquérito que ele é investigado junto com o pai. Então, para encerrar esse assunto, a anistia pode sim ser pautada pelo Hugo Motta. Já existe até matéria, eu não vi de quem é, viu, Andresa, qual é o colunista, mas tem matéria no portal Metrópolis, dizendo que o Hugo Motta agora está pensando
nos bastidores fazendo uma articulação de quem será o relator desse PL da anistia lá na Câmara. Pois é, esse é o jogo que a gente está vendo desde o começo do governo Lula, né? Esse assunto não sai da agenda, ele entra e sai. Já tem 2 anos e 9 meses, agora a gente já está em setembro, que só se fala nisso no país. O governo conseguiu ter algo para discutir, porque pegou esse tema que você colocou da soberania, né? Porque senão, qual é o projeto que o governo Lula apresentou e discutiu nesse ano, que a gente se lembre, assim, né? Que não seja essa questão da soberania, que é um ponto importante, mas o governo não tem entregas e agora está correndo atrás dessas entregas para poder apresentar no ano que vem, no ano eleitoral, porque não dá para viver de uma campanha inteira só com um bonezinho ali falando dessa questão da soberania. Então, o governo não tem base no Congresso, também não se preocupou em construir essa base. O que se quer é o seguinte, Neila, coloca para votar logo essa anistia. Se ela for aprovada, aí o Supremo depois vai ser acionado, certamente vai colocar a posição dele. Ou se ela for rejeitada, liquidou esse assunto e o Brasil caminha. Ninguém aguenta mais isso. Essa questão do imposto de renda, o que o governo está querendo é tributar os bancos, né? Até para fazer esse discurso que o governo tem colocado dos ricos contra os pobres, né? Então também tem uma pressão política, você colocou bem, do sistema financeiro para que isso não seja votado. Então, talvez para o governo seja até interessante, né, que tenha essa pedra da anistia no meio do caminho, porque daí depois ele vai dizer na campanha que não votou porque a oposição não quis, porque o Centrão não quis. Na verdade, não vota porque o governo, que tem todo esse poder, deveria ter votos no Congresso para poder aprovar as suas matérias, mas está se beneficiando, né, eleitoralmente e politicamente de toda essa questão envolvendo aí o julgamento de Jair Bolsonaro e principalmente a entrada do Donald Trump nessa questão, né? O presidente norte-americano tem comentado, assistiu o julgamento, criticou o julgamento e se espera, não como torcida, né? Mas todo mundo calcula que vai vir aí uma reação dos Estados Unidos ao Brasil por conta desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é um absurdo, né, Neila? Os Estados Unidos não tem que se intrometer numa questão interna do Brasil. Foi um julgamento que se tem várias críticas com relação ao processo desse julgamento, isso é inegável, todo mundo aponta isso, mas foi um julgamento dentro das regras do jogo e muito por conta da ausência do Congresso, da ineficiência do Congresso de ter aprovado medidas, né, que não permitissem com que o Supremo, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, agissem aí nessas brechas da Constituição que não estão preenchidas pelo Congresso. O problema é que o Congresso está muito fraco, cada ano pior, né, a gente não vê nem discussões mais no Congresso das matérias legislativas, eles acabam votando até pelo celular, então nem no Congresso eles vão mais, então piorou muito essa qualidade da discussão no Congresso brasileiro dos últimos anos para cá, e isso acaba gerando, né, esse tipo de fato que a gente está conversando até agora. O problema é que o governo agora vai ter que se virar para conseguir tirar da frente essa pauta da anistia se quiser fazer a sua agenda andar. Eu queria falar uma questão que você falou da pena, né? Eu queria pedir até para Maria colocar aí essa pena do Bolsonaro e dos outros condenados agora, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fiz uma comparação, Neila, das penas do presidente Jair Bolsonaro com as penas do Lula, que também foi condenado ali pela Lava Jato por esquema de corrupção, e do Fernando Collor, que está preso, condenado também por esquema de corrupção. Então o Bolsonaro é o presidente do Brasil que teve a pena mais alta aplicada até agora pelo judiciário. O Michel Temer foi preso, mas não foi condenado. O Lula pegou ali, acho que 26 anos, o Bolsonaro são 27 anos, né, e 3 meses, e o Collor foram 8 anos e alguns meses ali de prisão. Lembrando que o Collor também foi condenado a regime fechado, por quem? Pelo ministro Alexandre de Moraes, mas depois ficou 5 dias preso, Neila, e já foi cumprir prisão domiciliar. A gente sempre brinca aqui, eu e a Neila, na cobertura dele lá de frente para o mar, lá em Maceió, e não consta que tenha nenhum policial ali embaixo do prédio para garantir se ele está cumprindo ou não a pena dele. Então o Bolsonaro pode chegar até 40 anos de prisão, é o que se calcula, porque tem outros processos
envolvendo o Bolsonaro que ainda estão correndo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje aqui no programa. Então, esses 27 anos que ele pegou é só a pena para começar a conversa, né? É a entrada ali, porque o prato principal e a sobremesa ainda não foram degustados ali pelo Supremo, pelo ministro Alexandre de Moraes, num julgamento, né, Neila, que acabou mostrando ali um relaxamento dos ministros, né, brincando, trocando piadinhas aí com os outros, dando muitas farpas ali no ministro Fux, que ousou discordar dos colegas da turma, então está apanhando bastante, né? Precisou até que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, fosse ali ao final da sessão para dizer que tudo bem, os coleguinhas podem discordar e é preciso que se respeite a posição de cada um. Porque não dá para a gente ter a democracia relativa, né, Neila? Então é democrata desde que você concorde comigo. Se você discordar, aí a democracia já não existe mais. Acho que a gente podia dar uma passada nessas penas, a Neila podia mostrar pra gente aí no telão como é que ficou essa pena aí geral e restrita, porque a gente vai falar muito disso no programa hoje, Coloca né, para mim, Maria, as penas. Isso, eu vou pro telão para poder contar para vocês. E é legal que a gente tenha todos juntos aqui, que a gente faz uma comparação. Jair Bolsonaro acabou condenado a 27 anos e 3 meses, a pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa. Sobre a multa, houve uma discussão lá, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a multa no valor ali de um salário mínimo. Já o ministro Flávio Dino acabou interrompendo e disse que não, que deveria ser de 2 salários mínimos, porque o próprio Jair Bolsonaro já havia dito que tinha recebido um Pix ali de 40 milhões de reais, vários Pix de 40 milhões de reais, ou seja, como ele tinha muito dinheiro, ele poderia pagar essa multa aí em 2 salários mínimos. Passamos para Walter Braga Neto, 26 anos de prisão, com início em regime fechado. Almir Garnier, pena final em 24 anos, 21 anos e 6 meses em reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e também multa, todos eles têm multa. Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos em regime fechado, 84 dias de multa. O deputado Alexandre Ramagem, que ficou livre de duas imputações, de 2 crimes, por ser parlamentar, por estar no exercício do seu mandato. Pena final em 16 anos, 1 mês e 15 dias. General Augusto Heleno, a gente vai falar bastante, viu, sobre o General Augusto Heleno ainda hoje. Pena final em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. Anderson Torres, 24 anos em regime fechado. Mauro Cid, 2 anos de prisão em regime aberto. Isso porque ele foi o delator da trama golpista, conseguiu, com a sua colaboração premiada à PF e ao STF, 2 anos em regime aberto. Eu volto para cá. Jair Bolsonaro aí com seus 27 anos de prisão, Andresa, inelegível até 2033, nós fizemos esse cálculo ontem, porque ao final da dosimetria, além da questão da multa, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, também falou sobre a perda das patentes dos militares, a perda do mandato no caso